Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos para falar a respeito de vários assuntos relacionados à vida como um todo, à história, à sociedade, filosofia, psicologia, área motivacional. Iremos trabalhar a respeito de vários assuntos. Essa é a proposta da página 7 Live, né, com qualidade de vida. O objetivo principal da página, o objetivo principal da 7 Live é desenvolver o quê? Ou trabalhar, ou nos voltarmos, ou falar a respeito de qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? O que é ter uma vida satisfatória? Só que, paralelamente a esses assuntos relacionados aí à qualidade de vida, e inclui vários aspectos da vida, desde o seu sentido biológico, o sentido psicológico e também espiritual, o que é interessante, o que é bom, o que é realmente significativo, e devemos manter tudo isso em equilíbrio, aquilo que a medicina chama de homeostase, vamos dizer assim, né? É interessante que nós tenhamos equilíbrio em relação a isso. É interessante, né, falar a respeito da sociedade, do mundo como um todo, vários temas relacionados aí ao nosso cotidiano também. Sempre nos voltando aí à história, às ciências sociais, né? Essa é a minha área de atuação. Eu acho interessante sempre conciliar uma coisa com a outra, porque nos garante aí uma boa base, né, de interpretação e compreensão do mundo. Né? Você não fica preso simplesmente a si mesmo, e você também não fica observando, entendeu? Aquilo que ocorre, né, vamos dizer assim, na sociedade, sem achar que você é agente ativo, né, diante dessas transformações. Né? Há uma ação social, e essa ação social nos leva realmente a transformar várias realidades. E a história é pródiga, né, ao afirmar isso, ao descrever isso, né, ao longo de sua, vamos dizer assim, de sua interpretação, no caso, né. Eu lancei esse livro recentemente, novamente vou falar a respeito do livro O Poder da Vontade. Né? Está aqui o livro, O Poder da Vontade. Vocês podem adquirir o livro através de e-mail, através da minha página mesmo do Facebook, Bruno Mangueira. Na Jarovi, aqui de Bauru, São Paulo, no Empório Cultural. Então, há várias formas de você adquirir esse livro. E esse livro, a temática dele é interessante, não é um livro extenso, né? Todos que leram gostaram, e realmente pode aí trazer vários benefícios a essa nossa realidade, a nossa vida, como nós estamos agora vivendo, né? Em relação a, vamos dizer assim, a interpretação, em relação à criticidade, em relação à qualidade de vida, que é o que nós nos propusemos. Né? Você sabe que na filosofia existiam várias correntes filosóficas, principalmente do século XIX, aí se aliou um pouco aí, vamos dizer assim, a filosofia positiva, né, que pregava, vamos dizer assim, essa questão de qualidade de vida e o poder que o ser humano tem em relação à realização de seus sonhos, ideais, desejos. É lógico que, por exemplo, entendeu? Eu não entro em defesa de exageros, né, ou fantasias em relação ao poder da nossa mente, ao poder das nossas próprias ações. Eu creio que é uma força acima de nós que controla todas as coisas e devemos responsabilidade a ela, e ele tem um controle total sobre todas as coisas, e a nossa vontade não está acima dele, estamos debaixo da sua vontade. Então tudo aquilo que nós realizamos, por mais interessante ou até mesmo benéfico que seja, se o Altíssimo não permitir, não tem como se cumprir ou se realizar, né? Fora as adversidades que nós passamos pela nossa própria vida, entendeu? Viver é algo complicado, mas é algo muito prazeroso também, e eu tenho certeza que nós podemos aí falar muito a respeito disso nos nossos próximos vídeos. A notícia de hoje, né, saindo um pouco desse assunto de apresentação pessoal, novamente faço o convite para vocês curtirem a minha página 7 Live. Tem a minha página, meu canal no YouTube 7 Live, tem o meu canal do YouTube também, Bruno Mangueira. Ali tem vários vídeos, né, eu toco sax também, né, se vocês gostarem um pouco de música aí, e também outras aulas e palestras que desenvolvi ao longo desse meu percurso, né, e logicamente a página 7 Live, né, voltada à página e o canal do YouTube 7 Live, voltado a essas discussões, vamos dizer assim, de maneira contextual, mas sempre relacionando em relação ao indivíduo e sociedade, o indivíduo e sociedade. O objetivo, né, meu e o objetivo mesmo nosso é trabalhar dessa forma, né, nunca isolando o indivíduo e nunca colocando, por exemplo, a sociedade ou o indivíduo acima, por exemplo, de todo um contexto que nós vivemos. Né. Bom, vamos lá. Em virtude disso, nós vamos falar um pouco a respeito aí de atualidades, como se fosse uma aula de atualidades, né? Um pouco aí de curiosidade e tal também, e logicamente história. A fonte que eu estou utilizando, né, lógico que eu utilizo outras fontes também, são livros de história, enfim, né, fora o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo de nossa experiência.
Mas a fonte que eu utilizo, né, a priori, é o Jornal da Cidade aqui de Bauru, São Paulo. Então, gostaria de parabenizar aí os responsáveis pelo Jornal da Cidade, pelos editores, né, por todos aqueles que fazem parte mesmo aí do Jornal da Cidade. Porque é um jornal bom, traz informações interessantes, você não é tendencioso o Jornal da Cidade, dá liberdade para que as pessoas expressem suas opiniões na tribuna do leitor, a coluna do leitor, né, dá oportunidade para novos talentos que surgem, né, através da divulgação, por exemplo, de lançamentos de livros, né, através aí também da divulgação de entrevistas da semana, valoriza as personalidades aqui de Bauru, aqueles que se destacam aqui na nossa cidade. Então é um jornal bom. Fora tudo isso daí, trabalha muito bem essas questões internacionais, relacionadas à cultura, né, vários outros assuntos, e também da própria região, né, e do nosso país. Então é um jornal muito bom. Eu gostaria de parabenizar o Jornal da Cidade, por conta dessas informações que são compartilhadas de maneira, vamos dizer assim, de maneira eficaz, né, e realmente necessária para que nós tenhamos aí uma compreensão maior do mundo. Então eu vou falar a respeito, né, do poder que tem o esporte. Então o esporte tem um poder de aproximação muito grande também, transformação de vidas, né? Nós apegamos muito à questão da religião enquanto algo que transforma e muda o indivíduo. A religião tem um papel preponderante, mas o esporte ele tem um papel interessante em relação à transformação. Porque assim como a religião, ele também traz vários ideais, ele traz várias, vamos dizer assim, características que o atleta ele tem que buscar para ele se tornar uma pessoa melhor, ou para ele ser um competidor melhor, né, para ele se voltar a uma performance maior. E, consequentemente, ele tem que passar por uma série, né, de, vamos dizer assim, de regras, né, que, de certa forma, vai forjando. E, além disso, traz um ideal que muitas vezes ele não tem. Principalmente quando esse atleta vem de locais mais periféricos, né? E nós sabemos que o Brasil não apoia isso e deveria apoiar. Por que eu estou falando isso daí? Porque o Jornal da Cidade vai falar a respeito hoje da aproximação das duas Coreias. Então as duas Coreias estão separadas há aproximadamente 64 anos desde do fim da Guerra das Coreias. O interessante da Guerra das Coreias é que a Coreia ela foi dividida. Foi diferente da Guerra do Vietnã, que durou aí uns 20 anos, mais ou menos, e o Vietnã ele se tornou um país totalmente socialista. Já as Coreias, não, elas foram divididas. Então sempre teve uma área de influência da Coreia do Norte, porque é próxima, praticamente extensão da China ali, né, da China e da União Soviética, e a parte do Sul, influência ocidental. Tem uma diferença muito grande entre as duas Coreias, principalmente em relação à econômica, qualidade de vida. Nós sabemos que qualquer regime, por exemplo, regime autoritário, regime totalitário, ou de ordem socialista, ou de ordem mesmo capitalista, não é bom, entendeu? Não faz bem para a sociedade, não desenvolve aquilo que deve desenvolver de maneira plena. E não só em relação à liberdade, que é lógico que realmente é cerceado, mas em relação à própria economia e qualidade de vida. Então é interessante que as pessoas tenham liberdade, né, para trabalhar e para enriquecerem, né, e nunca eu vou, em nenhum momento, né, das minhas afirmações, também compreensões a respeito, por exemplo, de sociedade e economia, né, tudo bem que sou simples aí professor de história, né, simples professor aí de ciências sociais, mas nós aí temos um certo conhecimento em relação a isso daí. Nunca vou dizer que o Estado tem que ser mínimo. O Estado ele tem que garantir direitos para aqueles que nada têm. Ele tem que, de certa forma, trabalhar para que a sociedade tenha uma vida melhor. Mas não a ponto de ser totalmente opressor e limitar os cidadãos de terem a sua liberdade. E liberdade, inclusive, também de enriquecerem. Ora bolas, né? Mas vamos lá. O interessante dessa matéria, essa aproximação das duas Coreias, é a Olimpíada. E a Olimpíada, para quem não sabe, ela surgiu na Grécia Antiga. A Olimpíada, ela, em alguns momentos, ela era, vamos dizer assim, os participantes, eles participavam, né, das Olimpíadas, né, das cidades gregas, nus ou não, com armaduras ou não. Existia a Olimpíada para os homens e a Olimpíadas para as mulheres. Para os homens, dedicada a Zeus, para as mulheres, a deusa Hera. Né? E isso daí durou muito tempo ali na Grécia Antiga. Praticamente ali do ano 450 a.C. até 700 a.C., quer dizer, durou um bom tempo. E é interessante o poder do esporte e da Olimpíada na Grécia, porque nós sabemos aí, e quando nós lemos a respeito de história, que as cidades gregas elas se degladiavam, elas lutavam muito entre si, principalmente
Atenas e Esparta, que eram duas cidades antagônicas. Então havia uma luta muito grande, mas durante as Olimpíadas elas viviam em trégua. E o que é interessante, nós compreendemos Olimpíada como os esportes que são desenvolvidos, mas os gregos eles entendiam Olimpíada como um espaço de tempo. Então esses 4 anos que fica, por exemplo, sem esportes, né, sem atividade olímpica, era conhecido como Olimpíada. A festividade dedicada aos deuses gregos, aí já tinha outro nome, aí cada ano recebia um nome diferente, mas Olimpíada era o espaço de tempo, né, onde esses jogos eles se realizavam, né? Então ocorria principalmente na cidade ali de Olímpia, ali na Grécia antiga. O que é interessante nós tirarmos de lição em relação a isso, né? Quão feliz é o país que investe no quê? Investe em esporte. Então o Brasil ele seria muito mais feliz se ele investisse mais em esporte. E o Brasil, dizer que o Brasil investe em esporte porque você tem Neymar, porque você tem vários jogadores famosos, é mentira. Porque o nosso Estado ele é relapso, ele é ineficiente em relação ao investimento em esportes. Uma outra área que seria muito interessante também ter nas escolas é o ensino musical. Então é interessante, se faz necessário, um investimento também em esportes. Você vê, por exemplo, nas Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, se não fosse, por exemplo, a Marinha, principalmente a Marinha do Rio de Janeiro, quer dizer, o Exército, nós não teríamos tantas medalhas assim, através daqueles atletas. Porque o Estado nosso é ineficiente. Ineficiente em várias áreas e também nas áreas de esporte. É um Estado que entrega, por exemplo, acha que construir uma quadra na escola está de bom tamanho. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que você tem ali todo o investimento, por exemplo, do esporte, mesmo privado, mas que leva, por exemplo, o atleta a ter bolsas através do esporte na universidade. No Brasil você tem isso aqui? Tem, mas é pouco, frente àquilo que poderia se desenvolver e ter. Né? Hoje nós poderíamos construir uma geração muito mais saudável e além dessa questão, por exemplo, relacionada à saúde, tirando pessoas de situação de risco, de miséria, dando ideais, perspectivas, sonhos, e é isso que falta muitas vezes nessa nova geração. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Curtem aí os meus vídeos ali na página 7Live e também na página 7Live e também no YouTube, né? 7Live é o canal nosso ali. Tem também meu canal Bruno Mangueira, tem outros vídeos ali que eu publiquei. Pessoal, obrigado a todos aí, obrigado pela participação, obrigado aí pela paciência, né, com tudo isso daí. E também estou à disposição aí a desenvolver uma palestra, se vocês quiserem, ou falar algum tema, né, utilizando esse espaço midiático aqui, que vocês acharem mais interessante. Pessoal, obrigado, beijo, ótima semana para todos vocês aí, muito obrigado.